Olá, professor Lucas Moraes, e hoje vamos falar sobre competência tributária. Um assunto que é a base para você poder desenvolver em todo o restante do conteúdo de direito tributário. Dentro de competência tributária, vamos estudar sobre as características, o conceito de uma competência tributária, o que é que isso significa, o que significa receber a competência tributária. Vamos estudar a diferença entre competência tributária e capacidade tributária e também sobre a classificação das competências tributárias. Vamos ver o que é uma competência privativa, o que é uma competência comum, uma competência cumulativa, uma competência residual, uma competência extraordinária. Vamos também falar de quem é essa competência, quais os casos que é competência da União, quais os casos que é competência do Estado, competência dos municípios, quais casos em que todas as competências, todos os entes federativos exercem essa competência de maneira simultânea, ou seja, muita coisa bacana. Vamos lá? Vamos começar o estudo de competência tributária? Vem comigo. Olha só, ao se falar em competência tributária, a primeira coisa que devemos ter em mente é a leitura do artigo 24 da Constituição Federal, que já eu trago esse fundamento legal aqui para a gente analisar cada uma das palavras que estão lá dispostas, tá certo? Portanto, lá no artigo 24 está escrito que a competência para legislar, presta bastante atenção nessa palavrinha, competência para legislar em direito tributário é uma competência concorrente, ou seja, é uma competência que compete tanto à União quanto aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Lembrando que cabe à União legislar sobre as normas gerais de direito tributário e cabe aos estados, Distrito Federal e municípios a legislação em matéria suplementar, ou seja, normas gerais compete à União e legislações suplementares, complementares a essas normas gerais, compete aos estados, Distrito Federal e municípios. Vamos ver um pouquinho disso aqui antes da gente estudar os artigos, tá? Olha só, portanto, eu tenho uma hierarquia dentro da legislação tributária. Isso aqui é extremamente importante. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, né? Portanto, sempre qualquer aula que eu vou ministrar de qualquer imposto, né? Gosto de brincar com meus alunos que eu vejo um monte de gente estudando direito tributário de baixo para cima. O que isso significa, professor? Estudar direito tributário de baixo para cima. Significa que você estuda primeiro uma instrução normativa, depois você estuda um regulamento de um código tributário, depois você estuda o código tributário, depois você vai para a Constituição ou a lei orgânica do município, depois lá na frente você chega na Constituição Federal. O que do meu ponto de vista é um estudo totalmente errado para quem quer aprender direito tributário, porque temos uma hierarquia dentro do direito tributário, uma hierarquia de legislação. Portanto, ao estudar qualquer imposto, professor, eu quero aprender sobre ICMS, por onde eu devo começar? Constituição Federal. Professor, eu quero aprender sobre imposto de renda, por onde eu devo começar? Constituição Federal. Professor, eu quero aprender sobre IPVA, por onde eu devo começar? Você deve começar pela Constituição Federal. Professor, tá certo, eu entendi essa parte. E depois eu vou para onde? Depois eu vou para a legislação do Estado, no caso de um IPVA ou ICMS. Eu vou para a legislação do município, no caso de um ISS, por exemplo, um ITBI ou um IPTU? Não, ainda não. Agora você vai para as normas gerais, que também compete à União, tá certo? Portanto, você vai estudar o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária recepcionada pela Constituição Federal como uma lei complementar. Você, por exemplo, se estiver estudando ISS, você vai para a Lei Complementar 116, de 2003, que trata das normas gerais do ISS. Se você estiver estudando ICMS, você vai lá para a Lei Complementar número 87, de 96, que é a Lei Candir, também uma lei federal, que trata das normas gerais do ICMS. Perceba que ainda não chegamos na legislação do Estado, não chegamos à legislação do município. Depois, estudou Constituição Federal, estudou as normas federais, que trata das normas gerais de direito tributário, aí sim você vem para cada um desses municípios, tá certo? Portanto, volta aqui comigo para ficar bem claro isso para vocês. Então vamos começar lá na Constituição Federal. O que a Constituição Federal fala de direito tributário?
3 coisas, tá? Primeira dessas coisas, trata sobre competência tributária. É a Constituição Federal que fala quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, quais são as competências dos municípios, e aí vai quem tem competência para cobrança de taxas, quem tem competência para cobranças de contribuição de melhoria, ou seja, primeira coisa que a Constituição Federal faz, que o nosso legislador constituinte definiu em matéria tributária, foi a outorga de competência tributária. E a gente já vai estudar o que significa isso. A partir desse momento, o legislador constituinte ele passou a limitar essa competência tributária que acabou de ser atribuída, ou seja, está aqui a competência tributária, mas, sempre gosto de brincar com isso, em sala de aula. Mas é como se um pai tivesse dado um dinheiro ao filho e chamasse o filho e falasse, ó, tá aqui o dinheiro, mas você não pode gastar com isso, você não pode gastar com aquilo. A Constituição Federal faz isso ao outorgar a competência tributária, ou seja, ela vem aqui e outorga a competência tributária. E ela mesmo começa com os mas, através de limitações genéricas ou limitações específicas. Limitações genéricas, geralmente através dos princípios das imunidades tributárias. Quer ver como isso funciona? Olha só, a Constituição Federal outorgou competência tributária aos estados para cobrar ICMS. Mas ela também disse aos estados, Estado, você ao instituir ou majorar um tributo, você tem que fazer isso através de lei, princípio da legalidade. Estado, a competência é sua, mas você tem que observar o princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Estado, a competência é sua, mas você tem que observar o princípio da irretroatividade, ou seja, ao instituir ou majorar um tributo, não se aplica a fatos geradores que já ocorreram, né, salvo algumas exceções. Você tem que observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, você tem que observar o princípio da vedação ao confisco, você tem que observar o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, você tem que observar várias imunidades. A competência é sua, mas você não pode cobrar ICMS sobre outros entes federativos, imunidade recíproca, sobre templos de qualquer culto, sobre partidos políticos e por aí vai várias imunidades. Portanto, são as limitações ao poder de tributar. Chamo aqui de genéricas porque ela vale para todos os tributos, né? Regra geral. Depois, terceiro ponto que a Constituição Federal passa a falar bastante, as limitações específicas, tá? Que está aqui para cada um dos tributos. E aqui eu gosto de brincar que é o seguinte, depois de todas essas limitações genéricas, né? O que são as limitações genéricas? Imagina o Constituinte falando para todo mundo, ou seja, senta aqui União, senta aqui Estado, senta aqui o Distrito Federal, que eu preciso passar as condições para vocês e fala isso para todo mundo, tá? Portanto, essas são o que eu estou chamando de limitações genéricas, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, município, vocês têm que observar o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o princípio da irretroatividade. Isso, limitações genéricas. Depois disso, é como se a Constituição Federal entrasse, o legislador constituinte entrasse para uma sala e chamasse cada um individualmente para falar de cada um dos impostos de maneira específica, tá? Portanto, a Constituição Federal, ela vai lá e chama a União, fala assim, União, vem cá, eu tenho algumas regrinhas relacionadas ao imposto de renda. Se você for observar, corre lá no artigo 153, inciso 3, tá lá, compete à União instituir imposto de rendas e proventos de qualquer natureza. Corre lá no parágrafo 2º, a Constituição Federal chamou a União e falou assim, União, ao instituir o imposto de renda, você tem que observar alguns critérios, em especial a progressividade, tá? E vários outros critérios. Por exemplo, no parágrafo 3º do artigo 153, competência da União para instituir o IPI. Portanto, lá no parágrafo 3º do 153, a Constituição Federal chama a União, fala, União, IPI é seu, está aqui a competência tributária, mas ao instituir o IPI, você tem que observar alguns requisitos. Ou seja, esse IPI tem que ser não cumulativo, ou seja, o que já foi pago nas etapas anteriores da cadeia produtiva tem que ser compensado com débito. Que mais? União, o IPI é seu, mas o IPI tem que ser seletivo, ou seja, o menor potencial, né, sobre os produtos mais essenciais. União, o IPI é seu, mas ao
instituir o IPI, você tem que me ajudar a controlar a balança comercial. Então você não pode incidir sobre a exportação. União, o IPI é seu, mas você tem que me ajudar a desenvolver a indústria nacional. Ou seja, ao instituir o IPI, você tem que ter um menor impacto sobre a aquisição de bens de capital. E por aí vai, lá no parágrafo 4º, ele chama a União e trata de alguns requisitos para a instituição do ITR. Lá no 155, que traz competência dos estados, ele fala lá, compete aos estados, inciso 1, ITCMD. Lá no parágrafo 1º traz alguns requisitos para o ITCMD. Lá no parágrafo 2º traz vários requisitos, relacionados ao ICMS. Lá no parágrafo 6º, alguns requisitos relacionados ao IPVA. Depois, competência tributária dos municípios, lá no artigo 156. Tá lá, IPTU, o ITBI e o ISS. Os parágrafos também traz limitações específicas, tá certo? Então, a grosso modo, é isso que trata a Constituição Federal em matéria tributária. Outorga de competência tributária e limitações. Limitações genéricas, através dos princípios e das imunidades, e limitações específicas. Chama cada um dos impostos e traz um regramento básico para cada um deles, tá certo? Vamos continuar? Olha só, depois, descendo abaixo da Constituição Federal, eu tenho a União editando normas gerais através de lei complementar federal. E aqui eu chamo vocês para a leitura do artigo 146 da Constituição Federal. Lá no artigo 146, a própria Constituição me diz o seguinte, ó, tudo que eu já falei sobre competência, já falei sobre limitações genéricas, já falei sobre limitações específicas, só que essa competência ainda não pode ser exercida de forma plena pelos entes federativos. Eu ainda quero que uma lei complementar federal trate de alguns assuntos. Quais são esses assuntos? Primeiro, resolver sobre conflito de competência. Isso é muito bacana. Por quê? Porque somente a lei complementar federal pode definir, por exemplo, o local de incidência. Isso é bacana, porque quando a gente fala de ISS, por exemplo, imagina que cada município pudesse definir o local de incidência do ISS. Imagina, o professor Lucas tem uma empresa de engenharia em Goiânia, foi contratada por uma empresa de Brasília, Distrito Federal, para executar uma obra lá em Palmas, em Tocantins. Onde paga esse ISS? ISS é de Goiânia, do Distrito Federal ou é de Palmas. É óbvio que isso não pode ficar à livre definição dos municípios. Cada município ia legislar dizendo o seguinte, é tudo meu. Portanto, uma lei complementar federal define isso. A Lei Complementar 116 define o local de incidência do ISS. A Lei Complementar 87, de 96, que é a Lei Candir, define o local de incidência do ICMS. Tá? Portanto, isso sempre... Conflito de competência, local de incidência está em lei complementar federal, jamais em lei estadual, em lei municipal, mesmo que seja tributo estadual ou municipal. O que mais? Regular as limitações ao poder de tributar, também muito bacana. Um exemplo de limitações ao poder de tributar, as próprias imunidades. Exemplo, imunidades subjetivas. A imunidade que está lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, a linha C, que diz o seguinte, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão instituir impostos sobre partidos políticos, sindicato dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, presta atenção, vírgula, atendidos os requisitos definidos em lei. Qual lei? Lei complementar. Olha o que me fala o artigo 146. Cabe à lei complementar federal regular as limitações ao poder de tributar. Para você que está curioso aí para saber, esses requisitos estipulados em lei para fins de fruição da imunidade subjetiva, que eu acabei de mencionar, está lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária, recepcionada pela Constituição Federal como uma lei complementar. O que mais que cabe à lei complementar? O que mais cabe à lei complementar federal? Olha só, isso a mando do artigo 146. Definição de tributos. Perfeito. Essa missão ela é cumprida pelo Código Tributário Nacional, está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Lá fala o seguinte, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória,
em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito e cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Está lá a Lei Complementar Federal. E suas espécies, ou seja, também cabe à Lei Complementar Federal definir todas as espécies tributárias. O CTN cumpre essa missão muito bem cumprida, quer ver? Lá no artigo 16 do CTN ele define o que é imposto, lá no artigo 77 ele define o que é uma taxa, lá no artigo 81 ele define o que é uma contribuição de melhoria. Portanto, o CTN cumpre essa missão que foi dada pelo artigo 146 da Constituição Federal, de definir tributos e todas as suas espécies, tá certo? O que mais que tem que ter nessa lei complementar federal, professor? Tenho que ter fato gerador, isso é muito bacana, essa é a parte mais bacana que eu acho do artigo 146. O que mais que tem que ter nessa lei complementar federal? Eu tenho que ter o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes de todos os impostos previstos na Constituição Federal. É isso mesmo que você está ouvindo. Fato gerador, base de cálculo e todos os contribuintes de todos os impostos definidos na Constituição Federal, cabe sempre à Lei Complementar Federal. Pergunta, presta atenção nisso aqui. Professor, quem define base de cálculo de ICMS? São os estados? Não. Olha só, fato gerador, base de cálculo e contribuinte de todos os impostos, quem define a Lei Complementar Federal. Portanto, não cabe aos estados definir fato gerador, base de cálculo e nem contribuintes do ICMS. Não cabe à lei municipal definir ou dar palpite em fato gerador, base de cálculo ou contribuinte do ISS. E assim adiante, tá certo? Portanto, nada disso é competência do ente federativo, é competência de lei complementar federal, tá certo? Se você pegar, por exemplo, a Lei Complementar 116 de 2003, que trata das normas gerais do ISS, eu tenho lá no artigo 1º, trata do fato gerador, eu tenho lá no artigo 7º, que trata de base de cálculo, eu tenho lá no artigo 5º, que trata de contribuintes. Portanto, isso tudo em lei complementar federal. Mas, mais do que isso, corre lá no Código Tributário Nacional. Eu gosto de brincar com isso em sala de aula. Eu gosto de perguntar aos meus alunos o seguinte, alguém consegue adivinhar quantos artigos de IPTU existem dentro do Código Tributário Nacional? Se você pensa, dá um pause aí no meu vídeo e corre lá para o Código Tributário Nacional. Você vai ver que ao abrir o tópico que está escrito IPTU, eu tenho 3 artigos. E esses 3 artigos não era para você adivinhar, já era para você saber que são 3 artigos. Por quê, professor? Porque o artigo 146 da Constituição Federal manda eu falar 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Fato gerador, base de cálculo e contribuintes. E é tão perfeito esse encaixe que eu vou até brincar mais com vocês. Olha só, se você abrir o CTN, tem lá 3 artigos falando de IPTU, 32, 33 e 34. Vamos lá, o que me diz o artigo 32, sem olhar aí no seu código? Fato gerador. O que me diz o artigo 33? Base de cálculo. O que me diz o artigo 34? Contribuintes. Exatamente como manda o artigo 146 da Constituição Federal. Portanto, fato gerador, base de cálculo e contribuintes de IPTU estaria em lei complementar federal. Nenhum município desse Brasil pode dar pitaco nesses elementos da hipótese de incidência do IPTU. Vamos brincar mais? Olha lá, agora vocês já sabem a resposta. Quantos artigos dentro do Código Tributário Nacional trata de ITR? Vamos lá? Adivinhe? 3 artigos. Quais são esses artigos? 29, 30 e 31. Vamos lá, vocês que são espertos. O que me diz o artigo 29? Pode abrir, vai lá, confere. Artigo 29, fato gerador. Artigo 30, base de cálculo. Artigo 31, contribuintes. Professor, mas que coincidência? Não é coincidência. É o Código Tributário Nacional cumprindo exatamente o que a Constituição Federal mandou lá no artigo 146. Muito bacana isso, né? Que mais que tem que estar em lei complementar federal? Faz parte das normas gerais. Obrigação tributária, o lançamento
crédito tributário, prescrição e decadência. Então, a partir do artigo 113 do Código Tributário Nacional, ele começa a falar de obrigação tributária, fala de obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória e várias outras coisas. Lançamento, conceituado lá no artigo 142 do CTN, os tipos de lançamento. Crédito tributário, né? A partir lá do artigo 149, a partir do artigo 156 do Código Tributário, você começa a falar sobre o crédito tributário. E prescrição também, que está lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e decadência, que está lá no artigo 173 e no artigo 150, parágrafo 4º, também do Código Tributário Nacional, tá certo? Portanto, todo este conteúdo que a gente acabou de ver aqui não cabe ao ente federativo. Perceba que eu falei de imposto federal, estadual, municipal, nada disso o ente federativo fala. Isso tudo é lei complementar federal, tá certo? Vamos continuar? Que trata das normas gerais, perfeito? Depois disso, muito bacana, depois disso, agora sim, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios vão exercer o que eu chamei de competência suplementar. O que isso significa? Que através de uma lei específica, o ente federativo vai instituir o tributo que é da sua competência. Isso significa que ao instituir o tributo que é da sua competência, ele vai observar, né, a competência tributária que foi dada pela Constituição Federal, vai observar todas as limitações genéricas, todos os princípios, vai observar todas as limitações específicas, vai observar a conflito de competência que já foi resolvido pela Lei Complementar Federal, vai observar as limitações ao poder de tributar, vai ter que copiar o conceito de tributo que está lá no artigo 3º do CTN e por aí vai. Ou seja, ao instituir, ele tem que observar todo um regramento tributário que está numa legislação de hierarquia superior. Então, ao instituir esse tributo, agora sim, o ente federativo, com base na sua competência, ele vai definir todos os elementos da hipótese de incidência. Ou seja, ele vai definir a hipótese de incidência e o fato gerador do tributo, só lembrando que ele não pode inovar, porque o fato gerador já foi definido em lei complementar federal, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a base de cálculo, a alíquota, tá certo? Ou seja, todos os elementos. Mais uma vez, presta atenção, muito cuidado. Isso não significa que ele tem autonomia para inventar qualquer coisa e fazer da forma com que ele queira. Por exemplo, a base de cálculo, ele não pode inovar em termos de base de cálculo. Cabe a ele, ao criar a sua lei específica instituindo esse tributo, copiar a base de cálculo que já está prevista em lei complementar federal. Está aqui, ó, base de cálculo, lei complementar federal. Ao definir o sujeito passivo, sabemos que sujeito passivo são dois, contribuinte e responsável tributário. O contribuinte ele tem que copiar da lei complementar federal, tá certo? Portanto, ao exercer o exercício da competência tributária, nada mais é do que a instituição do tributo, e é legislar. E aqui eu vou chamar bastante atenção disso tudo aqui para vocês, tá certo? Portanto, quando eu falo em competência tributária, eu estou falando em legislar, presta bastante atenção nisso, tá? Vamos entender a diferença disso para capacidade tributária, que eu já vou falar. Então, ao legislar, cabe ele também majorar ou diminuir o imposto, cabe ele isentar e perdoar, ou seja, conceder uma remissão, cabe ele conceder um parcelamento, ou seja, isso sim é a competência tributária. Não aquela competência tributária lá concedida pela Constituição Federal, mas aquela competência tributária real, aquela competência tributária de todas as limitações que já foram dadas pela Constituição Federal e pela norma pela Lei Complementar Federal. Alguns pontos são importantes. Ao receber esta competência tributária, eu tenho que ter em mente que essa competência tributária ela é indelegável. O que isso significa? Que, por exemplo, o Estado recebeu competência tributária para legislar sobre o ICMS, ele não pode delegar esta competência aos municípios. Ou seja, não existe possibilidade de delegação de competência tributária. Não vamos misturar
competência tributária, que é o poder de legislar, com capacidade tributária, que é o poder de fiscalizar, de arrecadar, tá? Vamos falar sobre isso. A competência tributária, ela também é irrenunciável, ou seja, o ente federativo não pode abrir mão de sua competência tributária em favor de um outro ente federativo, sob pena até mesmo de ir contra o princípio do federalismo, tá? Essa competência tributária, ela também é facultativa e incaducável. Professor, o que significa essas palavras? Né? Facultativa significa que a competência tributária ela pode ser exercida a qualquer momento. Tá? Eu tenho vários exemplos. Corre lá no seu artigo 145 da Constituição Federal e você vai ver a seguinte redação. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, presta atenção nessa palavrinha, poderão instituir os seguintes tributos. Poderão, ou seja, facultativa, pode instituir ou pode não instituir. Isso significa que a competência tributária ela é facultativa. Outro exemplo, artigo 153, inciso 7. Competência da União para a instituição do imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Lei complementar que ainda não existe, porque a União tem a faculdade, ela tem o poder de escolha, ela pode ou não instituir o imposto sobre grandes fortunas, tá certo? Ou seja, ela pode ou não instituir e é incaducável, ou seja, essa opção pode ser feita a qualquer tempo. Ela pode instituir de imediato, pode instituir daqui a um mês e pode instituir daqui a 10 anos. Ou seja, esse direito de instituir o tributo ele é incaducável. Então memorize isso. Quando eu falo em competência tributária, primeiro ponto, competência significa legislar, tá? Não mistura isso. Características da competência tributária: indelegável, irrenunciável, não posso abrir mão em favor de outro ente federativo. Facultativa, posso, né? Ou seja, é opcional o exercício dessa competência tributária. É se eu quiser e também quando eu quiser. Por isso, também a competência tributária ela é incaducável. Vamos para outro conceito muito importante. Olha só, a função de arrecadar, fiscalizar e executar as leis, por outro lado, é chamado de capacidade tributária. Eu não quero que vocês misturem esses dois conceitos. Competência tributária é legislar. Capacidade tributária é arrecadar, fiscalizar, executar as leis. Vamos brincar com esses conceitos? Olha só, a nível federal, quem detém a competência tributária relacionada ao imposto de renda, por exemplo, é o Congresso Nacional. Mas quem detém a capacidade tributária, ou seja, quem vai fiscalizar, quem vai arrecadar, quem vai executar as leis, é a Receita Federal, parte do Executivo. Portanto, competência tributária legislar está no Executivo. Capacidade tributária está no Executivo, quem vai executar as leis, tá certo? A nível estadual, por exemplo, de quem é a competência para instituir ICMS? Competência legislar, cabe à Assembleia Legislativa. Por outro lado, a capacidade tributária está nas secretarias de Fazenda, né, que parte do Executivo que vai executar, que vai fiscalizar, que vai arrecadar, que vai lançar o tributo, tá certo? Portanto, competência tributária no Legislativo, não esqueça disso, capacidade tributária sempre no Executivo. A nível municipal, quem exerce a competência tributária relacionada ao ICMS, ao IPTU, ao ITBI? Câmara de Vereadores. Competência é legislar. Nunca esqueça disso, tá certo? E a capacidade tributária, as secretarias de finanças, também dentro do Executivo. E a capacidade tributária tem algumas características que são diferentes da competência tributária. Olha só isso. Enquanto a competência tributária, nós já vimos, ela é indelegável, irrenunciável, incaducável e facultativa, a capacidade tributária ela é delegável, portanto pode haver a delegação da capacidade tributária. Exemplo, o ITR. Quem pode legislar sobre o ITR, quem pode exercer a competência tributária relacionada ao ITR? Apenas a União, de forma indelegável. Mas a União pode delegar a capacidade tributária aos municípios.
tá certo? Portanto, os municípios passam a arrecadar, passam a fiscalizar, passam a executar as leis federais que dispõem sobre ITR. Essa possibilidade existe e está lá no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que mais? Ao delegar esta capacidade tributária, significa que quem recebe essa capacidade tributária recebe também todas as garantias e privilégios processuais daquela pessoa jurídica que detinha inicialmente, tá certo? E outro ponto importante é que essa delegação ela pode ser revogada a qualquer momento por um ato unilateral. Então, a partir do momento que a União delega aos municípios para exercer a competência tributária do ITR, a União também pode revogar isso a qualquer momento, tá certo? Portanto, atenha-se a isso tudo que eu acabei de falar para vocês, principalmente o que dispõe a Constituição Federal, o que dispõe norma federal, lei complementar federal, a competência suplementar da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios e, principalmente, entenda a diferença entre competência tributária e capacidade tributária. Competência, legislar, capacidade tributária, executar as leis, fiscalizar, arrecadar. E as características de cada uma delas. Isso é muito cobrado em prova, tá? Competência tributária indelegável, irrenunciável, incaducável, pode ser exercida a qualquer tempo, facultativa. Por outro lado, capacidade tributária delegável, absolutamente possível a delegação de capacidade tributária, tá certo? Vamos continuar aqui, muita coisa bacana para a gente falar de competência tributária. Vem comigo, agora fundamentos legais. Falamos muito do artigo 24 da Constituição Federal. E olha como casa, olha só, pega aquele slide anterior, eu vou voltar ele aqui para vocês, olha, esse slide ele resume tudo que eu falei do artigo 20, tudo que a gente vai ler no artigo 24. Quer ver? Olha só, me acompanha, olha só. Artigo 24 da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário. Portanto, a legislar sobre direito tributário é uma competência concorrente, cabendo a todos os entes federativos. Percebam um detalhe importante. Aqui não está previsto os municípios, tá? Isso não significa que os municípios não entram nessa competência concorrente e isso você pode perceber lá pelo artigo 30 da Constituição Federal. Vai ficar muito claro, os municípios, portanto, também estão aqui dentro, tá certo? Olha aqui o parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a normas gerais. Exatamente o que vimos aqui. A União legislando sobre normas gerais. Muito tranquilo, né? Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Exatamente o que vimos aqui. A União legislando sobre normas gerais e os Estados, Distrito Federal, municípios com a legislação suplementar, através de uma lei específica. Exatamente o que manda o artigo 24. O que mais? Parágrafo 3º, bacana isso. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, né? Ou seja, os estados, os municípios não podem ficar prejudicados caso a União não edite as normativas gerais. Isso significa que neste momento, enquanto não existem estas normas gerais, os entes passam a ter a competência legislativa plena. Professor, mas e se depois disso, exercendo a competência plena, no meio do caminho a União vier e legislar sobre essas normas gerais? É exatamente isso que fala o parágrafo 4º para você acompanhar. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, ou seja, passamos a obedecer a legislação federal, lei complementar federal que vai tratar sobre normas gerais, tá certo? Portanto, esse é o artigo 24, tá aqui para vocês. Também é importante o artigo 6º e o artigo 7º do CTN, que tratam sobre competência tributária e capacidade tributária. Olha só, vamos detalhar esses dois. A atribuição constitucional da competência tributária compreende a competência legislativa, tá? O que eu tô falando para vocês o tempo todo, quando eu falo em competência tributária, eu falo em legislar, a nível federal, Congresso Nacional, a nível estadual, Assembleia Legislativa, a nível municipal, Câmara de Vereadores, tá? Olha só, competência legislativa plena. O que ele está falando aqui no artigo 6º? O Estado, quando eu lhe
quando ele outorga a competência em relação ao ICMS, significa que você vai legislar sobre o ICMS de forma plena. Professor, mas não foi isso que você acabou de falar. Essa competência legislativa, legislar de forma plena, está totalmente o contrário do que a gente viu. A gente viu que ele vai legislar, mas desde que obedecida todas as normas da Constituição Federal, todas as normas federais de lei complementar federal. Exatamente isso. E esse pleno aqui é, na verdade, uma pegadinha. Por quê? Porque não é pleno. Olha só, compreende a competência legislativa plena, vírgula, certo? Vírgula. Ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, ou seja, todas as limitações genéricas, todos os princípios, todas as limitações específicas, as limitações contidas nas constituições dos estados, dos municípios e observado o disposto nesta lei que é o Código Tributário Nacional. Ou seja, a competência tributária é exatamente essa competência. A competência tributária verdadeira, ela na verdade é essa competência, a competência suplementar, depois de todas as limitações. Então eu tenho essa competência, que ele está chamando de competência legislativa plena, mas eu tenho esta competência que é a competência real, tá certo? Que é depois de todas as limitações contidas na Constituição Federal e nas normas federais. Vamos voltar lá para a gente entender isso bem bonitinho. Olha só, então a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas em Constituição Federal, Lei Complementar Federal, Código Tributário Nacional, tá certo? Importante também, parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenha sido atribuídos. O que ele está me dizendo com isso? Se você observar, lá no artigo 157 ao artigo 162 da Constituição Federal, ele me abre um tópico que me trata sobre repartição de receita tributária. Isso significa que competência tributária é uma coisa e ser dono do dinheiro é outra coisa muito diferente. Por exemplo, ICMS, competência dos estados. Isso não significa que o dinheiro é dos estados. Por quê? Porque dentro de repartição de receita tributária, os estados têm que devolver para os municípios 25% do valor que foi arrecadado de acordo com o valor adicionado em cada município. Outro exemplo, IPVA, competência estadual. O estado vai legislar sobre IPVA. Tá? Observada as normas gerais da lei federal, observada a Constituição Federal. Mas 50% do dinheiro do IPVA compete aos municípios. Outro caso, imposto de renda e IPI. 2 impostos de competência federal, mas 49% do que é arrecadado com imposto de renda e IPI é distribuído para os estados e para os municípios através de fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, tá certo? Então o que está me dizendo o parágrafo único é exatamente isso. O fato de haver transferência de receita, né, não significa que a competência tributária está sendo delegada também. A competência tributária é para aquele ente que recebeu a competência tributária. Transferência de receitas é outra coisa, tá certo? Isso, ao transferir receita, não significa que eu estou transferindo também o poder de legislar sobre esse tributo, tá certo? É isso que me fala o artigo 6º, parágrafo único. Artigo 7º, olha só, competência tributária é indelegável, é o que nós vimos, né? Não está escrito aqui, mas além de indelegável, né? Vimos que ela é irrenunciável, vimos que ela é facultativa, ou seja, exerce apenas se ele quiser. Vimos também que ela é incaducável, ou seja, além de exercer se quiser, exerce quando quiser, tá certo? Então vamos lá, de novo, a competência tributária é indelegável, salvo, presta atenção nisso, as atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributo ou de fiscalizar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Qual o nome disso? Isso se chama capacidade tributária. Isso é exercido pelo
executivo. Então são as funções de arrecadar, fiscalizar tributos, tá certo? Então tá tudo aqui. Portanto, competência tributária indelegável, capacidade tributária é delegável. Vamos ler de novo isso tudo aqui? Olha só. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável. Foi isso que nós vimos. Salvo atribuições das funções de arrecadar, fiscalizar tributos, de exercer, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Ou seja, é indelegável salvo, isso é capacidade tributária, ela é delegável. Parágrafo 1º. As atribuições compreendem garantias e privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público, ou seja, ao se delegar a capacidade tributária, está delegando também todas as garantias e privilégios para que a pessoa que recebeu essa delegação ela possa exercer a contento essa capacidade tributária. E o parágrafo 2º, as atribuições poderão ser revogadas a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Vamos voltar lá para o nosso slide para você perceber que está tudo lá dentro, né? Ou seja, a competência tributária indelegável, irrenunciável, incaducável, facultativa. Capacidade tributária, está aqui para vocês, capacidade tributária delegável e junto vai as garantias e privilégios processuais, podendo ser revogada a qualquer tempo por um ato unilateral. Exatamente o que nós acabamos de ver, tá certo? Vamos continuar? O que mais que eu tenho aqui? O parágrafo 3º do artigo 7º, né? Que não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas jurídicas de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos. Isso é muito comum, por exemplo, com instituições bancárias, né? Por exemplo, quando o Estado, o município, até mesmo a União, delega essa capacidade. Você não vai lá na prefeitura, você não vai no Estado pagar, você vai até um banco e faz o recolhimento. E o parágrafo 3º está deixando claro que isso não é delegação de competência, tá? E, por fim, o artigo 8º, também muito importante, o não exercício da competência tributária, lembrando, competência tributária, que é indelegável, que é irrenunciável, que é facultativa e que é indelegável, não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição não tem atribuído. Portanto, se o Estado não legislar sobre ICMS, nessa omissão o município não pode vir e legislar, tá? Decorre até mesmo dos princípios que já estudamos, né? Da indelegável e do princípio da irrenunciável, tá bom? Então isso é muito bacana. Esses 3 artigos, artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º, que eu acabei de mostrar para vocês, e o artigo 24 da Constituição Federal, que trata sobre a competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal e os municípios, competência da União para editar sobre normas gerais e competência dos Estados, municípios e Distrito Federal para editar normas suplementares. Isso é bastante cobrado em prova, tá? Então eu sugiro que se você não leu bem esses artigos, dá um pause, volta lá nesses artigos, que você vai ver que isso é muito cobrado em provas, principalmente provas em que cai a parte introdutória do direito tributário, perfeito? Olha só, vamos agora falar sobre a classificação, isso é muito bacana, a classificação da competência tributária, tá? Primeira classificação, competência privativa. O que é competência privativa, professor? Competência privativa é quando a Constituição Federal, vimos que a competência tributária ela é outorgada pela Constituição Federal. Competência privativa é aquela em que a Constituição Federal outorgou essa competência para um ente federativo específico. Ou seja, falou, União, é seu, Estado é seu, ou município, isso é seu. Ou em outras palavras, né? É quando ele atribuiu competência para criar impostos, é designada de forma privativa a um ente político, né? Ou à União, ou ao Estado, ou ao Distrito Federal, ou aos municípios, tá? A gente vai ver sobre essas competências privativas. Por enquanto, eu preciso que vocês entendam o conceito, tá certo? Também existem competências que são chamadas de competências cumulativas. Elas estão lá no artigo 147 do CTN, também um conteúdo bacana e bastante cobrado em prova. São 2 casos de competência cumulativa. Primeiro, a União em territórios federais. Então, em territórios federais, a União ela pode cobrar
tanto os impostos estaduais quanto os impostos municipais. E tanto os impostos estaduais quanto os impostos estaduais. E no caso de territórios que não são divididos em municípios, ela também pode cobrar os impostos municipais. Portanto, territórios que não têm municípios, a União vai acumular, portanto, competência cumulativa, os impostos federais, estaduais e municipais. Nos territórios federais em que tenha divisão em municípios, a União ela vai cobrar impostos federais e estaduais e os municípios que existem ficam, obviamente, com os impostos municipais. Isso é competência cumulativa. Tem mais uma competência cumulativa, que é no caso do Distrito Federal, tá? Em razão de sua natureza específica, o Distrito Federal tem competência para cobrar tanto os impostos estaduais, ITCMD, ICMS, IPVA, quanto os impostos municipais, ISS, ITBI e IPTU, tá certo? Então, 2 casos de competência cumulativa, todos eles lá no artigo 47 da Constituição Federal. União e territórios federais e o Distrito Federal. O que mais que eu tenho? Eu tenho competências comuns. Esta competência comum ela é típica das taxas e da contribuição de melhoria. Perceba a diferença da competência comum da competência privativa. Na competência privativa, apenas um ente federativo recebe essa competência. Ou é da União, ou é do Estado, ou é dos municípios. Na competência comum, essa competência são de todos os entes federativos. A exemplo do que acontece quando a gente chama de taxas ou contribuições de melhoria, tá? Por quê? Porque taxas, que está conceituada lá no artigo 77 do CTN, e a contribuição de melhoria, que está lá no artigo 81 do CTN, são tributos chamados de tributos contraprestacionais. O que isso significa? Que nestes casos, quem pratica o fato gerador, diferente dos impostos, quem pratica o fato gerador é o próprio ente federativo. No caso da taxa, o ente federativo ele exerce um poder de polícia ou ele presta um serviço público específico e divisível. Tem um custo para fazer isso e esse custo é repassado ao ente federativo. Portanto, o caráter de contraprestação. A taxa existe para suprir o custo que o ente federativo teve com a prática do fato gerador. Da mesma forma, uma contribuição de melhoria. O ente federativo, ou União, ou Estado, ou Distrito Federal, ou municípios, eles eles praticam o fato gerador. Qual fato gerador? Uma obra pública que decorra a valorização imobiliária. Tem um custo, repassa esse custo através de uma contribuição de melhoria. Então, obviamente, qualquer um deles que praticar o fato gerador e ter o custo pode repassar esse custo ao contribuinte. Competência comum. Compete tanto à União, quanto ao Estado, quanto ao Distrito Federal, quanto aos municípios. Tem mais? Competência residual. Essa competência é muito bacana e também muito cobrada em prova. Está lá no artigo 154, inciso 1º da Constituição. Competência residual é a competência para a instituição de tributos, de impostos que ainda não estão previstos na Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal definiu vários impostos, impostos de competência da União, de competência dos estados, de competência dos municípios, e aqueles que ainda não existem, ou seja, aqueles que ainda serão criados, a Constituição Federal já deixou uma pessoa jurídica competente para a instituição desses tributos, no caso, a União. Isso está previsto lá no artigo 154, inciso 1, que diz o seguinte: compete à União, instituir impostos residuais e também alguns requisitos, algumas características para a instituição desses impostos residuais. Ou seja, devem ser impostos que ainda não estão previstos, óbvio, senão eles não são residuais, Tem que ser por meio de lei complementar. Então, qualquer imposto que hoje não exista para se criar tem que ser por lei complementar. Tem que ser não cumulativo, assim como o IPI e o ICMS, e tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente daqueles impostos que já existem, tá? Também posso ver a competência residual lá no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é mais específico um pouco que o 154, inciso 1º. 154, inciso 1º, me trata sobre impostos residuais. E o 195, parágrafo 4º, me trata da contribuição previdenciária
residual, ou seja, aquelas contribuições que ainda não existem, elas também poderão ser criadas. E também ele remete ao 154, inciso 1, tem que observar esses requisitos que estão previstos aqui, tá? Portanto, eu trago aqui o conceito. O que é a competência residual? É o poder de instituir um tributo diverso daqueles já existentes, onde eles estão em 2 lugares da Constituição Federal. Artigo 154, inciso 1, impostos residuais, e o 195, parágrafo 4º, contribuição previdenciária residual. Tem mais. Competência extraordinária, ou seja, aquela competência que ela não é exercida de forma ordinária. É aquela competência que ela depende de algum start, ou seja, ela depende de algum fenômeno para que essa competência tributária possa existir. Ela está prevista lá no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, e esse fundamento legal permite à União instituir, né, o que a gente chama de IEG, Imposto Extraordinário sobre Guerra. Quando? Qual é o start para nascer essa competência tributária? No caso de iminência de guerra ou no caso de uma efetiva guerra externa, né? A gente também vai falar sobre isso. É muito bacana esse imposto extraordinário sobre guerra, é um caso em que se permite, né, são exceções à bitributação, a bis e idem, tá? Porque essa iminência de guerra ou uma guerra efetiva não é o fato gerador do imposto, tá? Ele é apenas o start, ou seja, ele é apenas a situação que faz nascer a competência tributária. E aí vai ser criado depois o fato gerador, e o artigo 154, inciso 2, permite que esse fato gerador, ao contrário da competência residual, cujo fato gerador e base de cálculo são diferentes daqueles impostos já existentes, no caso da competência extraordinária, eles podem ser iguais, tá? Iguais aos fatos geradores que já existem. Portanto, situações excepcionais de bitributação, de bis in idem, tá certo? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Portanto, já vimos, temos competência privativa, temos competência cumulativa, temos competência comum, temos competência residual e extraordinária. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, olha só. Competência tributária para cobrança de impostos, né? Eu tenho competência privativa da União, que está lá no artigo 153. Competência privativa dos estados e Distrito Federal, que está lá no artigo 155. E competência privativa dos municípios, que está lá no artigo 156. E quais são esses impostos, né? Compete à União, né, instituir imposto de importação e exportação com natureza extrafiscal, controlar a balança comercial, tá? Instituir imposto de renda, instituir IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, instituir o IOF, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, nos termos da lei complementar, que ainda não existe. Aos estados, competência para instituir o ITCMD, 2 fatos geradores aqui dentro, transmissão, causa-mortes e doação. O que eles têm em comum? O caráter não oneroso, ou seja, quem está recebendo o bem, seja numa transmissão, causa-mortes, herdeiro, ou numa doação, ele é o donatário, ele não está pagando por isso, tá certo? ICMS, que vocês conhecem, e o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. E a competência privativa dos municípios para cobrança de IPTU, ITBI, e o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Perceba que essa foi a divisão lá da Constituição Federal de 88, que perdura até hoje. Portanto, os impostos, né, sobre o consumo, sobre produção e circulação ficaram bem divididos, né? O IPI com a União, o ICMS com os estados e o ISS-QN com os municípios. Da mesma forma, os impostos patrimoniais, olha só, eu tenho o ITR com competência da União sobre o território rural, o IPVA, né, veículos automotores dos estados, e o IPTU com os municípios. Os impostos sobre transmissão também, né, transmissões não onerosas, seja causa-mortes ou intervivos através de uma doação, competência dos estados, e uma transmissão onerosa, compra e venda, competência dos municípios, tá certo? Essas são as competências privativas. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Vem aqui comigo para uma situação muito interessante. Olha só, isso, como disse, não precisa... Isso
um adendo da nossa aula, que é uma dica que eu sempre deixo com os meus alunos. Acabamos de estudar o artigo 153 com 7 incisos de competência da 7 impostos, 7 incisos que me traz a competência da União. Artigo 155 com 3 incisos, 3 impostos de competência dos estados. E o artigo 156 com 3 incisos, 3 impostos de competência dos municípios. Eu sempre gosto de pedir para os meus alunos que memorizem esses incisos. O professor ficou doido. Tá, deixa eu explicar isso tudo. Que vocês memorizem, eu gosto de brincar com isso em sala de aula. Ao invés de falar de ICMS, eu brinco com meus alunos o seguinte, ó, eu não vou falar mais ICMS, eu vou falar no primeiro dia de aula a palavra ICMS, e daqui para frente, toda vez que eu quiser falar de ICMS, eu vou usar uma palavrinha mágica, eu vou usar o seu apelido. Sabe qual é o apelido do ICMS? É o imposto do artigo 155, inciso 2. Tá? Professor, qual é o apelido do IPTU? O apelido do IPTU é o imposto do artigo 156, inciso 1. Professor, qual é o apelido do imposto de renda? É o imposto do 153, inciso 3. Professor, para que isso? Você já viu cobrar isso em alguma prova desse Brasil, em prova de OAB, em prova de concurso público? Nunca. Professor, então para que essa invenção de moda? Eu sempre falo em sala de aula, isso não é invenção de moda. Sabe por quê? É isso que a Constituição Federal fez com vocês. Eu gosto de brincar. Pega lá o artigo 156, procura na sua Constituição Federal, onde está falando assim, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, em apenas um lugar, que é o artigo 156, inciso 1. Mas vários outros dispositivos legais me falam do IPTU. Mas dá um Ctrl F aí e procura. Procura Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Você vai achar só lá no artigo 156, inciso 1. Lá nos outros dispositivos legais que ele fala do IPTU, ele não fala mais imposto sobre a propriedade territorial urbana. Ele me fala o imposto do artigo 156, inciso 1, tá certo? Por exemplo, o artigo 155, parágrafo 2º, corre lá, ele me traz um monte de coisas de ICMS. E pasmem, ele nunca, em nenhum lugar ele vai falar imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte entre... Acabou, acabou. Toda essa frase bonitinha que você está acabando de ouvir, ela está escrita só lá no artigo 155, inciso 2, quando atribuiu a competência para os estados. Lá no parágrafo 2º ele começa dizendo o seguinte, o imposto do inciso 2 do artigo 155, isso é o apelido do ICMS. Portanto, a Constituição Federal passa a usar esses apelidos. O Código Tributário Nacional passa a usar esses apelidos. As legislações estaduais e municipais passam a usar esses apelidos. Ou seja, toda vez que quer falar do ISS, as legislações tributárias usam o seguinte termo, o imposto do artigo 156, inciso 3. Tá? Ele quer falar do IPI, todas as legislações vão usar o seguinte termo, o imposto do 153, inciso 4. Portanto, não é invenção de moda. Experimenta isso. Memorize, vou voltar aqui para vocês. Memorizem todos esses incisos. 153, que está aqui. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, inciso 7. 155, inciso 1, 2, 3. 156, inciso 1, 2, 3. Você vai ver que é uma boa pedida e vai facilitar muito o seu estudo de direito tributário, tá certo? Vamos continuar. Olha só, competência cumulativa, já falamos um pouco, está lá no artigo 147 da Constituição Federal. Então eu tenho a União, né, que pode cobrar os impostos federais e os impostos estaduais em territórios federais. E se o território federal não for dividido em municípios, a União também pode cobrar os impostos municipais. E o Distrito Federal, que acumula as competências dos impostos estaduais e dos impostos municipais, tá certo? Competência cumulativa é isso, 2 casos, União em território federal e o Distrito Federal, tudo isso lá no artigo 147 da Constituição Federal. Competência residual, também já falei para vocês, né? A União podendo instituir impostos residuais e
a União podendo instituir impostos residuais e lembrando dos requisitos, né? Ou seja, tem que ser impostos, né? Novos, não podem ser os que já existem, senão não são residuais, tem que ser por meio de lei complementar, tem que ser não cumulativos, ou seja, compensando débito e crédito, tá bom? Tudo isso é importante. A competência extraordinária, também falei, sobre o imposto extraordinário sobre guerra, ou seja, essa competência tributária, ela só é outorgada quando eu tenho um gatilho. Qual é o gatilho? É a existência de guerra externa ou pelo menos a iminência de uma guerra externa, tá bom? Vamos falar disso também em outras aulas, mas muito cuidado. Provas de concurso tentam trocar essa palavrinha externa por interna. Interna não é o gatilho, apenas guerra externa ou a iminência de uma guerra externa, tá bom? Vamos lá, mais coisa para a gente estudar. Competência para cobrança de taxas e contribuição de melhoria. Também vimos competência comum, ou seja, cabe ao União, ao Estado, ao Distrito Federal ou aos municípios. Lembra que a gente falou agora há pouco? Ou seja, nesses dois que tem natureza de contraprestacional. No caso de taxas, que está aqui, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios praticando o fato gerador, seja o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Tem um custo, esse custo é repassado através da cobrança de uma taxa. Portanto, a quem cabe praticar o fato gerador, exemplo, fato gerador coleta de lixo pela Constituição Federal, ou seja, no âmbito de suas respectivas atribuições, a coleta de lixo pela Constituição Federal está no âmbito das atribuições do município. Portanto, o município vai praticar o fato gerador, o município tem um custo e o município vai cobrar a taxa. Outros fatos geradores que estão no âmbito das atribuições dos estados, o estado pratica, o estado tem um custo e o estado cobra a taxa e assim com a União. O mesmo caso quando eu falo de contribuição de melhoria. O fato gerador é realizar uma obra pública. A obra pública pode ser realizada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Por isso, competência comum, está aqui para vocês. Quem fazer a obra pública, quem ter o custo, é que pode repassar isso através de uma contribuição de melhoria, tá certo? Portanto, taxas e contribuições de melhoria, competência comum. Vamos lá. Contribuições especiais. Trouxe aqui para vocês 3 contribuições especiais. Primeira, contribuições sociais para a Seguridade Social. Eu tenho competência privativa, em quais casos? Que compete exclusivamente à União, o fundamento legal está aqui no artigo 149, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais para a Seguridade Social. E aqui dentro está, né, as contribuições para o INSS, né, o SAT, né, para acidente de trabalho, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, tudo isso são contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Competência privativa da União. Também é competência privativa da União as demais contribuições sociais com destinações diversas da Seguridade Social. Por exemplo, um salário educação, por exemplo, um FGTS, o Sistema S, as contribuições que são cobradas do SESI, SENAC, SENAI, tá certo? Tudo isso competência privativa da União. Apenas a União pode legislar, tá certo? O que mais? Tem uma competência privativa aqui, privativa da União, privativa dos estados e privativa dos municípios, no caso da contribuição social para o custeio do regime próprio, tá? Portanto, no caso do regime próprio dos servidores públicos da União, apenas a União pode legislar. No caso do regime próprio da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado, apenas Estado pode legislar. Competência privativa dos estados. A mesma forma dos municípios, tá? No caso de regime próprio. Então, contribuição social para a Seguridade Social. Eu tenho competência privativa da União, exceto no caso dos regimes próprios que compete ao titular de cada um desses regimes, tá bom? Também, contribuição social para a Seguridade Social. Vimos isso. Existe a competência residual, que também é da União, de criar contribuições previdenciárias, contribuições para a Seguridade Social, que ainda não existem, tá? Lembrando que eu preciso preencher aqueles mesmos requisitos
do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Ou seja, eu não posso ter outra contribuição com o mesmo fato gerador, tem que ser não cumulativo, tá? Tem que ser por lei complementar. Outro tipo de contribuição especial, a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, competência privativa da União, exemplo, CID Combustíveis, caráter estritamente extrafiscal, né? O próprio nome já diz, tem função de intervenção no domínio econômico. O que mais? Contribuição no interesse das categorias profissionais ou econômicas, também competência privativa da União. São as contribuições, por exemplo, para o CREA, para o Conselho Regional de Medicina e por aí vai, apenas a título de exemplo. O importante é a competência privativa da União, tá certo? Por fim, tem uma contribuição sobre iluminação pública que está prevista lá no artigo 149A, competência privativa a competência privativa dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 149A, ele me permite, inclusive, que seja feito um convênio com a concessionária de energia elétrica e que seja delegada a competência tributária? Não, vimos que competência tributária é indelegável, que seja delegada a capacidade tributária. Então, a concessionária de energia elétrica recolhe a COSIP e repassa ao Distrito Federal ou aos municípios, tá certo? Sugiro que você vá lá e faça a leitura do artigo 149A. Isso aqui eu vou até tirar porque está errado. Não é União. Contribuição de iluminação pública são municípios e o Distrito Federal, tá bom? Muito cuidado com isso. Tira aqui a União, tá certo? Outro. Contribuição de melhoria, já falei também, trouxe aqui de novo, porque está dentro dessas contribuições para benefícios diferenciais. Obra pública, todo mundo faz obra pública, né? Quem fizer a obra pública vai ter um custo e pode repassar ao ente federativo, tá certo? É isso, competência tributária, vocês viram tudo nessa aula de agora, tudo de competência tributária. Conceito de competência, diferença de competência tributária para capacidade tributária, características. A competência tributária, ela é indelegável, irrenunciável, ela é facultativa, eu posso exercer se eu quiser, né? O ente federativo pode exercer se ele quiser. O que mais? Ela é incaducável, ele pode exercer quando ela quiser. Por outro lado, capacidade tributária. Capacidade tributária é delegável, e junto com essa delegação vai todas as garantias e privilégios, né? E também pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral. Vocês viram também que existem diferenças entre a competência plena, que é aquela inicial, da competência tributária real, porque ela sofre várias limitações. Limitações constitucionais, limitações em lei ordinária, que vai tratar de vários assuntos. Portanto, competência para legislar sobre o direito tributário, concorrente entre todos os entes federativos, cabendo à União legislar sobre as normas gerais e os entes federativos a legislação suplementar através de leis específicas. Estudamos também sobre todos os tipos de competência, classificação, o que é uma competência privativa, o que é uma competência comum, uma competência residual, uma competência extraordinária, competência cumulativa, está lá no artigo 147 da Constituição Federal, que é no caso da União nos territórios federais e o Distrito Federal, que acumula competência dos estados e também dos municípios. Portanto, vimos qual é a competência tributária de todos os impostos que está na Constituição Federal, competência de taxas, competências para cobrança de contribuição de melhoria, competência para cobrança de contribuições sociais para a Seguridade Social, contribuições sociais diversas, exemplo, salário de educação, tudo isso muito bem detalhado. Competência para cobrança de COSIP, contribuição sobre iluminação pública, muito bem detalhado para vocês. Eu tenho certeza que a questão que vir sobre competência tributária, você vai detonar essa questão, você vai acertar todas as questões que dizer sobre competência tributária, tá certo? Um grande abraço e eu te aguardo para as demais matérias. Abraço.